Olá pessoal, beleza? Então, vim aqui falar aqui, como fazer um pequeno comentário sobre essa situação ao ponto do ridículo daqueles deputados recém-eleitos que foram à China, né? E se gabando de que são mais inteligentes do que toda a nação brasileira. Tem aquela questão que a pessoa fala, né? Ninguém é tão bom quanto todo mundo junto, né? Não tem uma pessoa, um conjunto pequeno de pessoas que é superior a todo mundo junto. E o que a gente vê aí, nessa situação dos deputados que foram à China, tem uma série de coisas envolvidas aí que a gente pode tirar, fazer as nossas análises, para aqueles que estudam um pouco, possivelmente, de política, né? Da história da política, da ciência política, da filosofia política. E a gente vê que esses deputados, né, na pior das hipóteses, são ignorantes, se não forem maliciosos, né? Se não tiverem malícias nessa viagem deles. Porque não é apenas ignorância, eu falo na pior das hipóteses são ignorantes, pessoas que não se dão ao estudo, ao mínimo de estudo possível. E estudos não vou dizer nem estudos profundos, mas o mínimo de leitura que a pessoa puder encontrar, você vai perceber que essa atitude deles é impensável, é impraticável, sabe? Eles estão se defendendo de uma maneira tão bruta, né? Até a forma de se defender, eles não estão colocando a mão na consciência de que eles são alvo agora de críticas. São pessoas públicas e não estão aceitando as críticas de pessoas conhecedoras, nacionais, patriotas, não estão aceitando. Né? Então tem uma série de coisas que a gente pode falar. Foi uma besteira absurda que eles fizeram em ir para a China. Eles vão para onde é que eles quiserem, né? Mas as próprias defesas deles entregam a babaquice que eles fizeram. Eles começaram a falar que a viagem não foi paga com os impostos deles, não, com os impostos nossos. Também não foi paga com o dinheiro particular deles. Né? Daí já é algo, né? Foi pago por alguém, com certeza. Não existe almoço grátis. Quem pagou a viagem deles foi o próprio Partido Comunista Chinês. Daí já se tira muitas coisas, né? Então, na verdade, quem pagou não foi o partido, foi o dinheiro do povo chinês, do povo sofrido, né? Houve um deputado, Luiz Miranda, que disse que está pouco se lixando para o que acontece lá na China. Né? Isso é uma coisa absurda. Como que um deputado, um político vai dizer uma coisa dessa, né? Como é que um político vai dizer que não, que está pouco se lixando por o que acontece na nação? A gente nunca fala isso. Como que você vai falar, por exemplo, eu, Admilson, qualquer um de nós vai falar que está pouco se lixando com o que acontece na Venezuela? Pelo amor de Deus. Política, quem entra na política tem que saber o que é política. Política é a arte do bem comum, fazer o bem às pessoas, ao humano. Você tem que respeitar o humano, respeitar a vida da pessoa, a liberdade da pessoa, independente que país ela seja. Lógico que primeiramente você vai defender o patriotismo, a sua nação, mas você também há de se defender pessoas de outros países. Isso é relacionamento externo, você se preocupa com o que está acontecendo em outro país. Não é? Então o Luiz Miranda disse isso, ele está pouco se lixando para o que acontece com o povo da China, se é ditadura, se é comunismo, ele está pouco se lixando, ele disse que quer trazer coisas boas para o país. Mentira, você não traz coisas boas de um lugar ruim, não é? E você também não vai fomentar. Se você faz um relacionamento comercial com pessoas de mau caráter, que algumas pessoas, os ditadores da China, você vai estar ampliando o poder desses ditadores, sobre o povo da China. E isso é ruim, isso não é de característica de um político, tá certo? E a economia, a relação econômica, né, a recepção de dinheiro, as finanças, não está acima da política. A relação econômica, ela faz parte da política. Então ele não pode dizer que o que interessa é trazer dinheiro para a nação brasileira. Nós não queremos dinheiro de um país que maltrata as pessoas, não é? Somos irmãos. Não é? Somos irmãos dos chineses. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não querem fomentar, dar poder aos ditadores comunistas. Né? Então, dos chineses, se você compra produto deles, você manda dinheiro para eles e você enriquece com o poder deles lá, fazendo opressão sobre o povo. Né? E além do perigo que já foi muito debatido, de trazer esse poder comunista para o país, trazer influências danosas para o país, para o Brasil. Então aí também não é patriotismo, não há preocupações com a econômica. Os deputados que foram à China preocuparam consigo mesmos, né, em receber dinheiro. Com certeza, assim como eles receberam o convite, receberam promessas também. Aí veio a resposta do Luiz Miranda, diz que estão no hotel bom, de carro bom, um povo aparentemente feliz. Isso, logicamente, é um teatro, né? O bandido não vai mostrar sua face perigosa. Não é? Então as pessoas têm que estudar o que é a China, qual o tipo de governo, qual o tipo
de domínio que eles têm sobre a nação, qual o nível de liberdade das pessoas. Vai lá nas pessoas e verificam, faz uma pesquisa sobre as pessoas, como que elas vivem lá. Então você não pode fomentar nunca isso daí. As pessoas dizem, por um lado é correto, a China é um poder econômico. Né? Eu digo o seguinte, a China é um poder econômico, realmente é, mas em nível de quantidade e não de qualidade. O que quer dizer isso? A China compra muito e vende muito, mas compra muito e vende muito de forma assim, não necessariamente econômica, da lisura econômica, porque ela impõe preços, como o próprio Bolsonaro disse um tempo atrás, que a China não estava comprando do Brasil, mas estava comprando o Brasil. E quem estava comprando não é a China, não são os chineses, não há patriotismo. Quem estava comprando é o Partido Comunista Chinês. Não é? Então a China compra muito mal, a forma que ela compra, o nível de comercialização dela não é um comércio aberto para todas as pessoas, livre de comércio. Ela compra de uma maneira a aumentar a ditadura. Então no país, aqui no Brasil, existem várias empresas que foram fechadas por causa do comércio chinês, que ele não é um comércio comum, ele usa mão de obra escrava, e mão de obra escrava é muito barata, então você não tem como concorrer com o mercado chinês. Então, quando você faz um relacionamento com o mercado chinês, né, com essa economia chinesa, você está alimentando não um mercado livre, mas um mercado fechado, altamente fechado. E você vai estar engrandecendo este poder maléfico. Então as pessoas pensam que a China é poderosa porque ela é muito boa. Não, ela é poderosa porque deram muita razão a ela. Foi comprando produtos baratos e ela foi ficando rica. Ela rica, não o país, mas os ditadores. Então isso não é economia, isso não é um mercado livre. Então as pessoas estão alimentando um mercado que não é um mercado comum, um mercado da maneira correta, como diz a palavra, um mercado onde as pessoas compram e vendem livremente com seus preços. Né? Não tem direito de oferta e a procura, não tem a lei do mercado. Entre outras coisas, um outro deputado lá disse, mas aqui é um socialismo light. Gente, não existe, o socialismo é a própria desgraça, não existe um demônio light. Ele vai sempre querer crescer poder sobre o mais fraco, né? Então dá pra ver que as pessoas não estudam absolutamente nada sobre economia, sobre um país, não entendem de geografia, de geopolítica, não entendem de filosofia, não entendem absolutamente nada. E este é um grande problema, a pessoa entra na política sem a mínima intelectualidade. Olha o nível de pessoas que saem do país para visitar outro país e dando a mentira de que vai trazer benefícios para a nação. É tudo mentira. Não é? Na pior das hipóteses, são todos ignorantes, que isso faz um mal enorme para a nação. É por isso que a nação precisa de pessoas estudiosas na política, para se eleger e representar bem a nação. São pessoas, esses deputados, a maioria deles eles foram eleitos pelo calor do momento. Nós estávamos cansados, não é, dos antigos deputados, elegemos esse porque eles usaram o nome de Bolsonaro para mudar e acabou que fizeram isso. E há a promessa, infelizmente, de fazerem outros males ainda, não é? Então, assim, há necessidade de nós, brasileiros, estudarmos um pouco mais política, estudarmos um pouco mais relacionamento exterior, mercado externo, estudar qual é a característica de cada país. Não estou dizendo que tem que chegar e cancelar todo o comércio com a China. Deveria, mas a princípio não é assim, porque o relacionamento que foi criado anteriormente por via da ideologia foi muito grande. Então há hoje uma pequena dependência do nosso país com o mercado chinês. E tem que, na verdade, não é ampliar, é diminuir. Porque o mundo não é só Brasil e China, o mundo tem outros países aí que trabalham com o mercado comum, com o mercado normal, que não precisa depender da China, da maneira que é. Então deputados, foi bola fora, vão estudar. Vou saber se esses vídeos vocês vão ver ou ouvir, ou que seja, ouvir falar. Mas que seja dado o recado, está dado o recado. Vocês deram bola fora, vocês não são estudiosos, tem que estudar para qualquer profissão, para qualquer ação de trabalho, vocês devem estudar. Não existe nenhum tipo de ofício que você não vai estudar antes. Vão estudar para depois se oferecer para a nação. E respeite a nação, respeite os eleitores. Ninguém é melhor que todo mundo junto. Tomem vergonha na cara. Vão estudar política para depois se acharem políticos. Vocês não são políticos. Vocês são oportunistas. Ganharam votos por causa do calor do momento. Estão se achando políticos. Não são políticos coisíssima nenhuma. Vão estudar.